Abra sua Bíblia ou abra seu smartphone, Gálatas 1. Vamos ler novamente os versos 1 e 9. Na semana passada destrinchamos, falamos um pouco sobre os dois primeiros versos, o verso 1 e o verso 2. E hoje vamos falar sobre o verso 3 e o verso 4. Gálatas 1 diz assim, vamos ler. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Interessante é que Paulo ele atesta a sua autoridade a partir da sua coletividade. Paulo ele não pega somente a questão do apostolado dele e faz com que isso seja algo individual. Ao contrário, ele atesta a sua autoridade a partir dessa coletividade. Sim, Paulo reconhece e vai, a partir dos próximos versículos que vamos estar falando aqui, trazer uma mensagem dura para os Gálatas, compreendendo que naquela região haviam homens e mulheres santos, homens e mulheres que não se desviaram do Evangelho, homens e mulheres que permaneceram firmes na mensagem da cruz. Por isso Paulo declara: todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, conforme o verso 2, conforme falamos semana passada. A liberdade para a qual Cristo nos chamou, irmãos, não é uma liberdade onde, como indivíduos e isolados, fazemos o que queremos. Não. É uma liberdade onde a coletividade modera, sim, o nosso ir e vir. Onde o próximo passa a ser a justa medida da nossa vida social. Ou seja, não adianta andarmos sozinhos e acharmos que a nossa liberdade ela nos condiciona a fazermos o que bem entendermos. Não. É nessa coletividade que o meu próximo vai ser a minha justa medida. Isso é incrível, é fascinante ler isso, é fascinante entender isso. Por isso, quando consideramos que a mensagem do Evangelho é suficiente, não precisamos de nenhum aditivo. Ao contrário do que os irmãos da Galácia pensavam, eles precisavam de um aditivo, um plus, mas se nós acreditamos, se nós cremos na mensagem do Evangelho, que sim, ela é suficiente, não precisamos de mais absolutamente nada. Não queremos reduzir nenhum tipo de escola ideológica. Não queremos reduzir nada que homens e mulheres tentam contribuir para o bem-estar social, para o bem-estar civil. Quando a gente fala de todas essas tensões que têm sido tratadas no tecido social ultimamente, a gente precisa compreender uma coisa, irmãos. É o homem que está no centro de tudo. O homem que está no centro de todas as coisas. O homem, ele quer ser glorificado. O homem, ele quer ser exaltado. O homem, ele quer ser dignificado. O ser humano, fora do Evangelho, não tem problema de entender isso. E nós não devemos condená-lo por isso. Entenda isso, irmãos. Se nós pararmos para analisarmos de 2013 para cá, essa grande briga ideológica de direita e de esquerda tem sido levantada cada vez mais
E, por vezes, os púlpitos da igreja estão sendo cenário para a defesa de tais bandeiras. E isso é terrível. Como eu quero utilizar o púlpito como para a defesa de ideologias humanas, ideologias de direita ou esquerda, e não a defesa do Evangelho? É complicado. Como se tais bandeiras pudessem trazer salvação para nós. É muito triste você ver hoje nas redes sociais, em discursos, em vídeos de YouTube, pastores fazendo uma defesa impecável, entre aspas, da ideologia de direita ou da ideologia da esquerda, de presidenciável A, de presidenciável B, mas em nada defendem o Evangelho. Em nada eles se levantam para o que foram chamados, não para ser cabos eleitorais, não para ser cabos ideológicos, mas para falar somente do Evangelho. Tenso demais. Entramos na briga, cerramos os punhos, consideramos que levantar a bandeira ideológica é o Evangelho por si. Isso é terrível quando achamos que a bandeira ideológica é o Evangelho. Isso me remete ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Todos nós estudamos história. Hitler, como forma de ter o poder junto à igreja, ele pedia a todos os pastores, padres, enfim, que colocassem o símbolo da suástica ao centro da cruz. Tem um livro sensacional que eu recomendo, chamado A Cruz de Cristo, A Cruz de Hitler, lançado pela editora Vida. Excepcional. E fala justamente o que foi esse período onde a igreja ela precisou se submeter a uma ideologia. E se olharmos hoje atentamente ao que acontece, vamos colocar no nosso ambiente, na nossa nação, daqui a pouco isso não está tão longe de nós. Irmãos, nós precisamos nos voltar como igreja para a singularidade. Precisamos voltar e proclamarmos isso como verdade. Precisamos urgentemente clamar para que o Espírito Santo acenda em nossos corações esse fogo. Acenda novamente o fogo nos nossos corações pelo temor e tremor com aquilo que lidamos. Puxa vida, a gente fala tanto em avivamento, em tantas outras coisas, mas eu oro ao Pai para que Ele acenda novamente esse fogo no meu coração, para que eu tenha temor e temor por aquilo que eu carrego, por aquilo que eu vivencio. Tais pontos, tais situações, elas têm um centro: o homem e seu bem-estar. E nós aprendemos à luz do Evangelho que essa busca do homem pelo seu bem-estar, na verdade, o encarcera, o escraviza, o aprisiona. Irmãos, isso é terrível demais. Quando o homem busca as suas vontades, busca a si mesmo, ele é aprisionado, ele é escravizado, ele é encarcerado em si mesmo. E se existe uma forma desse problema sistêmico de todas essas injustiças e mazelas por fim caírem por terra, é através da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho. Simples, direto, profundo. Isso não é novidade, mas atraente para o ouvinte que não conhece o Cristo. Não é. Não é atraente para os ouvintes desse século presente, que não conhece o Cristo. Não é. É a loucura, na verdade, para eles, mas é a que traz salvação para o homem. É a que traz redenção para o perdido e a liberdade para o cativo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, é o que fala Isaías. Essa singularidade ela é deixada clara a partir da saudação que Paulo dá a partir do verso 3. Paulo declara a esses que ele vai começar a admoestar de uma forma muito dura, muito firme, muito incisiva,
a graça e a paz como selos da benevolência soberana do nosso Deus. Leia o verso 3 comigo, acompanhe comigo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz aqui, irmãos, são palavras que resumem o evangelho da salvação, irmãos. A natureza da salvação é a paz, a reconciliação que tanto clamamos como ministério, que é da igreja do povo de Deus. Paz com Deus, paz com os homens, paz interior. A fonte da salvação aqui é a graça. O fator livre de Deus, independentemente de qualquer mérito ou obras humanas, sua benevolência para os que não merecem, e essa graça e paz fluem tanto do Pai quanto do Filho. Isso é demais. Isso é profundo demais. A graça e a paz são grandes sinais da salvação para nós, irmãos. O fato de estarmos aqui, reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, o fato de estarmos aqui e reconhecermos as nossas inclinações, ranhuras, falhas de caráter, mas entendendo também que não é por obras, mas foi pela graça, a graça do Senhor, que fomos alcançados por Ele. Salvação essa que começa a ser descrita a partir do verso 4. Aqui chegamos no núcleo duro dessa exposição, naquilo que na verdade mostra e demonstra por que o Evangelho é tão singular, por que nós como igreja estamos clamando por isso. O desejo de ser um grupo de pessoas, uma comunidade, uma congregação, uma igreja local centrada no Evangelho. É o que nós colocamos no banner, centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. A centralização do Evangelho, irmãos, nada mais é do que o reconhecimento da nossa miséria.